Boa noite com Maria, 13 de abril, a paz de Jesus, salve Maria. Estamos no nosso momento devocional, lendo o livro do Padre Luiz Erlim. Você que tem o livro, estamos na página 120. Que o Espírito Santo hoje possa tirar toda a distração, acalmar o nosso coração para este momento da reflexão, para este momento do devocional. Oremos. Espírito Santo, aquieta meu pensamento, para que eu esteja atento à Tua palavra. Espírito Santo, revela-me o que Deus quer me dizer através desta palavra. Espírito Santo, mostra-me como aplicar essa verdade na minha vida hoje. Amém. O tema de hoje é: a paz começa dentro de você. O versículo do dia é Eclesiastes capítulo 10, versículo 11. Acompanhe comigo. Se a serpente morder por erro de encantamento, não vale a pena ser encantador. Vamos mergulhar nesse versículo. Ele foca na importância da competência e da oportunidade para agir, destacando que o conhecimento não tem valor se for aplicado de forma tardia ou negligente. Ser um especialista ou encantador perde o sentido se o dano, ou seja, a mordida, ocorrer por uma falha técnica ou falta de preparação no momento crítico. O versículo sugere que a sabedoria deve servir para prever e evitar o mal. Se o sábio não usa sua habilidade para impedir o desastre antes que ele aconteça, sua sabedoria torna-se inútil na prática. Em muitas interpretações bíblicas, o encantador é o comparado ao orador ou conselheiro. Se as palavras de alguém não conseguem acalmar uma situação difícil e o conflito estoura, o talento dessa pessoa para falar não trouxe benefício algum. Vamos entender o contexto desse versículo. O encantador de serpente era alguém que na antiguidade usava música ou ritos para hipnotizar o animal. O erro ocorre quando o profissional se descuida ou não domina a técnica o suficiente, permitindo que a serpente recupere o instinto e morda. O livro de Eclesiastes fala muito sobre o tempo para todas as coisas. O erro de encantamento acontece quando o sábio possui conhecimento, mas não o utiliza no momento necessário. Se a serpente morde antes de ser encantada, o talento do encantador torna-se inútil. Como colocar esse versículo em prática na nossa vida? Quero trazer aqui 4 dicas. Primeiro, antecipe-se aos problemas. O encantador que falha é aquele que espera a serpente dar o bote para tentar agir. Se você sabe que um equipamento vai quebrar, conserte-o agora. Se sabe que um prazo vai apertar, comece o trabalho hoje. Não deixe que o veneno, ou seja, o problema, se espalhe para só então usar sua habilidade. Segunda dica: domine a serpente da sua língua. Na tradição bíblica, a serpente muitas vezes simboliza fofoca ou palavras cortantes. O erro de encantamento aqui é perder a paciência ou falar o que não deve em um momento de tensão. Pratique o autocontrole para encantar a situação com palavras calmas antes que uma discussão vire um conflito irreversível. Terceira dica: não confie apenas no seu título ou diploma. O versículo diz que não vale a pena ser encantador se a mordida acontece. Ou seja, o título de especialista não salva ninguém se a execução for negligente. No trabalho ou nos estudos, não se acomode com o que já sabe. A verdadeira sabedoria se prova na execução impecável e não apenas no currículo. Esteja sempre atento aos detalhes para não cometer erros por excesso de confiança. E quarta dica: identifique o tempo certo. Eclesiastes enfatiza que tudo tem seu tempo. O erro de encantamento é muitas vezes um erro de tempo. Aprenda a ler o ambiente. Às vezes, uma boa ideia dita na hora errada causa um problema. Saber a hora certa de intervir em uma situação difícil é o que separa o sábio do encantador que acaba mordido. A frase de hoje diz assim: a paz que tanto buscamos está no silêncio que quase nunca fazemos. Vivemos mergulhados em notificações, opiniões alheias e preocupações diversas. Esse ruído constante impede que a gente escute a nossa própria intuição e a voz de Deus. O silêncio funciona como um filtro. Ele abaixa a poeira e permite enxergar o que realmente importa. Muitas vezes não fazemos silêncio porque temos medo do que vamos ouvir. No barulho, a gente se distrai de nós mesmos. Quando o som desliga,
as verdades aparecem. Buscar a paz no silêncio exige a coragem de encarar quem somos sem as distrações do dia a dia. E fazendo uma ponte com o versículo de hoje, que é a falta de prudência, o silêncio é a ferramenta que o sábio usa para observar a serpente antes de agir. No silêncio, você ganha o tempo necessário para não ser mordido pelas próprias reações impulsivas. Silêncio não é apenas ausência de som, mas ausência de pressa. Experimente 5 minutos de desconexão total hoje. É provável que a resposta que você tanto procura apareça justamente quando você parar de perguntar. A mensagem de hoje diz assim: Tu caminhas por estradas incertas, eu sei. E há dias em que parece que todo mundo tem um mapa menos tu. Essa insegurança que te visita às vezes tenta te convencer de que não és capaz, de que não sabes o suficiente, de que vai dar tudo errado. Mas escuta, crescer também é aceitar que não se sabe tudo, que nem sempre se tem certeza, e mesmo assim continuar. Não te exijas perfeição, meu filho. A vida é cheia de recomeços e tentativas. Os que caminham firmes não são os que têm todas as respostas, mas os que aprendem a confiar, mesmo sem ver o caminho todo. E é aí que eu entro. Quando teus pés hesitarem, eu serei chão. Quando tua voz vacilar, eu serei silêncio que escuta e acolhe. Tu não estás sozinho. Tuas dúvidas não são monstros. São só sinais de que teu coração deseja acertar. Vá com calma. E por agora, repousa, a força sendo semeada em ti, mesmo na insegurança. Que nosso Senhor possa trazer a paz que nós tanto precisamos. A paz na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. A paz nas nossas casas, nas nossas famílias. Convido você a fazer essa oração final junto comigo. Que o Espírito Santo nos traga a paz. Oremos. Senhor, aquieta o meu coração para que eu ouça a Tua voz no silêncio. Dai-me a sabedoria necessária para agir no tempo certo e a prudência para evitar o mal antes que ele aconteça. Que minhas palavras sejam instrumentos de paz e não de discórdia. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que a paz que vem de Deus possa nos preencher. Que Nossa Senhora possa rogar por nós, ela que é a Rainha da Paz. Boa noite, dorme com os anjos, a Mãe te ama. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.